Você que acessou a este canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e nós temos hoje este comentário e pedimos a sua muita compreensão, porque nós temos que falar com muita prudência, respeitando a todos. É isso mesmo que você leu aí. Há dois cristianismos no mundo. E vamos logo dizer, um está fiel a Deus, permaneceu fiel a Deus. E o outro se paganizou. É um cristianismo paganizado, adulterado e desviado. Mas vamos começar com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, para ficar bem claro que é assim mesmo. Veja bem, Jesus, ele em diálogo com o Pai, em João, no capítulo 17, verso 3, naquela oração sacerdotal, ele conversava com o Pai e disse o seguinte para o Pai, a vida eterna é esta, ou seja, a salvação é assim, é por aqui. Então ele disse, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele disse isso após ele dizer que é o Espírito Santo que ajuda o pecador a se arrepender com o arrependimento para a salvação. Então aqui, se é para crer em um único Deus e em Jesus, então a sua fé não se pode misturar com mais nada. Não pode haver nenhuma outra crença ou dogma ou tradições pagãs para misturar com a sua fé, porque aí já não vale mais. Jesus disse, a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, mostrando o caminho da vida eterna e da salvação, tá? Bom, quando Jesus ele voltou para o céu, ele deixou aqui o cristianismo, um só cristianismo, alicerçado somente nos seus ensinamentos, no seu evangelho. E quando nós vemos ali, em Apocalipse capítulo 2 e 3, ali já estava o cristianismo formado e espalhado praticamente pelo mundo inteiro. E ali se viu várias igrejas locais ali. E mostra ali também a quantidade de coisas erradas que já havia entrado para dentro da igreja. Costumes, doutrinas, crenças, e você já pode ver ali que Jesus reprovou a todas e mandou as pessoas que estavam praticando tudo aquilo se arrepender daquilo que eles estavam fazendo. Então, à medida que os anos foram se passando, entraram para dentro da igreja cristãos que não eram verdadeiramente convertidos. E até mesmo, digamos assim, imperador, como foi o imperador Constantino. Com isso, eles traziam a paganização para dentro da igreja, que era uma só igreja, um só cristianismo. E foi se paganizando aos poucos. Esses costumes, essas crenças, essas idolatrias, coisas idólatras que eles traziam para dentro da igreja, era, digamos, um tipo de cópia dos costumes de Babilônia, da idolatria de Babilônia. Por isso é que a Bíblia, Velho e Novo Testamento, cita muito a Babilônia. Então vai entendendo por aqui. E à medida que os séculos se passaram, tudo isso piorou de uma forma que ninguém suportou mais. Bom, aí, dentro do cristianismo, no mesmo ambiente,
ficou essas duas classes de cristão. Uma parte permaneceu fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo, só ao Evangelho, crendo só em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por outro lado, havia os cristãos que se paganizaram, que criam nas demais coisas pagãs, misturavam as demais coisas pagãs com a sua fé. E ficou os dois povos diferentes dentro do cristianismo. Os cristãos que se paganizaram e os que permaneceram fiel. Até que veio a Reforma Protestante. Então, a história contada em poucas palavras é assim. Agora, quando se fala em Reforma Protestante, logo vem na cabeça das pessoas a pessoa de Martinho Lutero. Como se Martinho Lutero fosse a única pessoa que discordasse de tudo aquilo que tinha entrado dentro da igreja do cristianismo para paganizar o cristianismo. Mas não, como já acabei de falar, existia milhares e milhares e milhões de cristãos que permaneceram fiéis somente ao Evangelho de Jesus Cristo. E, por outro lado, estavam aqueles que misturaram a sua fé com as coisas pagãs, ao estilo babilônico, tá? Então, e juntamente com Martinho Lutero, se levantou muitos outros antes dele. E um deles foi João Hus, que ele tentou separar uma coisa da outra para ficar só o cristianismo puro e não conseguiu. As autoridades eclesiásticas queimaram ele na fogueira. Então, mas de fato aconteceu a Reforma Protestante. E com a Reforma Protestante foi separado os cristãos que aceitava, aderia ao paganismo, à idolatria. E, para o outro lado, ficou os cristãos fiéis, que permaneceram com a fé pura, somente em Deus Pai, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo e ao Espírito Santo que conduz. Então ficou os dois cristianismos que está no mundo hoje. É aí que você vai agora parar para pensar e descobrir em qual cristianismo você está. Se a sua fé em Deus, se a sua fé em Jesus Cristo e no Espírito Santo está misturada com muitas outras coisas pagãs, idolatria, dogmas, costumes e coisas pagãs que não são das Escrituras, então a sua fé está paganizada, adulterada e desviada. Esta é a grande verdade e com muito respeito nós temos que dizer assim. Agora, vamos olhar para o futuro. Qual será o futuro desses dois cristianismos? Está mais do que claro. Até no livro do Apocalipse se vê isso daí. Bom, os cristãos que permanecem fiel, continuam fiel somente ao Evangelho de Jesus Cristo, sem idolatria nenhuma, sem costume nenhum, sem paganização nenhuma, esses verdadeiros cristãos, eles receberão a Jesus Cristo, o único Salvador, quando ele vier para arrebatar a igreja. Esses cristãos, eles serão arrebatados, cumprindo-se essa promessa que aparece muitas vezes nas Escrituras. Agora, os demais cristãos paganizados, que estão seguindo um monte de coisa aí que é só paganização, copiados de Babilônia, eles receberão no futuro o anticristo que vai aparecer. Muito fácil, é fácil explicar isso aqui.
Ora, o anticristo, quando ele aparecer, ele vai levar o mundo ao auge da idolatria, ao auge da paganização. Ou seja, vai acontecer aquilo que Paulo disse: o mundo vai adorar a própria criatura em lugar do Criador. Está escrito em Romanos, capítulo 1, tá? O anticristo, ele vai fazer aquela imagem. Haverá ali a imagem da besta para o mundo adorar, porque afinal o diabo é obcecado por adoração. E essas pessoas, esses milhões de pessoas que estão praticando a idolatria hoje, dizendo que estão vivendo um cristianismo, que são cristãos também, essas pessoas, quando o anticristo aparecer, que criar aquele sistema único de adoração, que é a imagem da besta, não vai ser difícil para eles aceitar, porque afinal eles já estão familiarizados com isso. Eles já praticam isso aí durante séculos, tá? Então, entendido aqui. Os cristãos pagãos, tá? Desviados e paganizados, eles receberão o anticristo, tá? E os cristãos fiel somente ao evangelho, como Jesus ensinou, como os apóstolos ensinaram, serão arrebatados conforme isso está prometido. Agora, vamos mostrar aqui uma coisa no Velho Testamento e no Novo Testamento. Não nos assusta ao vermos o que está acontecendo hoje. O povo de Deus, no Velho Testamento, se paganizou também, tá? Na época, há mais de 500, 600 anos antes de Cristo, Jerusalém foi destruída. O profeta Jeremias profetizou com lágrima, dizendo que Deus ia punir o povo que tinha se paganizado, porque Israel se paganizou e se idolatrou, e Deus mandou eles para a Babilônia para passar 70 anos em cativeiro, como uma disciplina para eles ver que a idolatria não vale a pena. Mas aí tinha os fiéis também, porque os fiéis não faltam, nunca faltou e nunca faltará. E quando o cativeiro babilônico terminou, teve aqueles judeus que voltaram para a Babilônia e teve aqueles que não voltaram, ficaram lá mesmo, aceitaram aquele estilo de vida idólatra mesmo. Mas Deus já tinha usado o profeta Jeremias para fazer esse convite. Ao mesmo tempo que ele profetizava o cativeiro, ele disse o seguinte: sai de Babilônia. Deus dizendo para o povo: sai de Babilônia. E quando chegou o tempo, Israel saiu mesmo. Mas isso foi no profeta Jeremias. Mas ao chegar no livro do Apocalipse, o livro da consumação dos séculos, ali no capítulo 17 e o 18, se você curiosamente lê aqueles 2 capítulos aí, certamente você vai se assustar, porque até o apóstolo João se assustou com aquilo dali, tá? Ali, Deus mostrou ali um sistema pagão que está no mundo hoje, tá? É uma coisa horrorosa ali, o capítulo 17 e 18 do Apocalipse. Mas o bom ali é que tem o mesmo convite que Jeremias fez, que Deus fez através de Jeremias. Ali diz o seguinte: sai dela, povo meu, ou seja, sai de Babilônia, para que vocês não participem das pragas que cairão sobre o mundo e sobre o próprio sistema pagão que o anticristo vai implantar sobre o mundo. Então, eu espero que eu tenha ajudado a você a entender essa grande verdade. O que estamos dizendo aqui não é a minha opinião, eu não trabalho com opinião, mas isso aqui é verdade
porque a palavra de Deus é a verdade e o próprio Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. Não somente as Escrituras, mas a história está dizendo aí, está registrado tudo que foi detalhado aqui. Então, há dois cristianismos no mundo: o paganizado e o que permaneceu fiel. E aquelas pessoas que estão dentro do cristianismo pagão, o que acontecerá com elas? Bom, aqueles que têm sede da salvação, aqueles que têm sede de Deus verdadeiramente, sede da verdade, um dia eles conhecerão o que está escrito aqui. E eles sairão de lá sem ninguém mandar, porque o convite de Deus está feito. Sai de Babilônia, tá? Então, isso acontecerá com aqueles que desejarem a salvação. Sairão de lá sem ninguém mandar, tá? Então, espero que eu tenha lhe ajudado com esse simples comentário. Que Deus te abençoe ricamente.